Caros amigos e amigas, é um prazer estar com vocês também neste espaço a partir de hoje. Né? Começa a primeira coluna comentada, onde eu trarei sempre a minha análise em cima dos assuntos que eu abordo na coluna do dia e alguns assuntos da coluna do dia, e você terá essa análise aqui em vídeo a partir de hoje. O que acontece? Primeiramente, você pode também ali, vai lá, faça o convite, vai lá no YouTube, toca no sininho, né, e acompanha também o nosso trabalho também via YouTube, também tem no TikTok também, você pode seguir no Instagram, @MarceloDeLula e @SC em Pauta, e aí você nos acompanha também, ou seja, o site trabalhando em multiplataformas para levar a você as informações da política catarinense, principalmente os bastidores, aquelas informações exclusivas, tudo isso que você já está acostumado a ver no SC em Pauta, e continue também, claro, acessando scempauta.com.br e compartilhe os nossos conteúdos também, né? Isso é muito importante para o nosso trabalho. Pois bem, começando a coluna de hoje, e primeiramente o assunto do meu abre é a situação do MDB. O MDB que ele chegou à situação em que está, uma situação de impasse, o partido não sabe, Moisés não sabe se vai ter candidatura própria, e isso está angustiando em muitos MDBistas, até porque eles não sabem aí como que o partido vai chegar à eleição. A minha opinião é que o partido chega, pelo menos, no mínimo, dividido, né, para não dizer esfacelado, tendo em vista toda essa discussão que leva o partido a uma disputa, podemos dizer até mesmo uma disputa fratricida, né, e que coloca o MDB numa situação até mais delicada do que em 2018. Todo mundo lembra que em 2018 o Mauro Mariani, que encabeçava a chapa, acabou nem chegando no segundo turno, o MDB acabou parando no primeiro turno. Claro que teve a questão de onda também, mas por outro lado tinha um outro candidato, que era Gelson Merizio, que acabou vencendo também o MDB. Pois bem, por que o MDB chegou a esse caminho, né? Como que o MDB chegou a essa situação? Primeiro, falta de habilidade do atual presidente estadual do partido, Celso Maldaner, que quis resolver tudo à força, à base da força. O Celso Maldaner, que vale sempre lembrar, né? Recordar é viver. Celso Maldaner, que quando assumiu a presidência do MDB, ele tinha também naquela disputa pela presidência do partido o senador Dário Berger, que ainda estava no MDB. O Dário Berger, então, acabou perdendo aquela disputa, acabou, né? E o Celso Maldaner disse para este jornalista aqui o seguinte: olha, o Dário Berger não vai ser o nosso presidente, porque ele será o candidato do partido ao governo do Estado. Essas foram as palavras de Celso Maldaner. E aí, não se sabe o que aconteceu no meio do caminho, que apareceu Antídio Lunelli no jogo. E o Celso Maldaner passou a defender a candidatura de Antídio Lunelli em detrimento aí a Dário Berger. O Dário Berger acabou saindo do partido por causa disso, todo mundo sabe, e acabou então fazendo com que aí o Celso Maldaner tocasse então, esse projeto aí de tentativa de viabilidade aí do Antídio Lunelli. Pois bem, o que acontece agora então? A bancada estadual e parte do MDB não aceitam. O Antídio Lunelli tem uma questão aí muito séria pessoal, o partido acha que é um desgaste muito grande, o Antídio Lunelli diz que não, que está tudo resolvido, e a bancada estadual não aceita a candidatura do Antídio Lunelli, também por entender que está sendo a fórceps, né, que não foi aí, na verdade, construída junto com a bancada. E a bancada também quer estar ao lado do governador Carlos Moisés da Silva. Bom, esse grupo, parte da executiva, realizou uma reunião no dia de ontem, que eu divulguei com detalhes, hoje também. Essa reunião, então, ela definiu primeiro, que vai ser convocado o diretório, reunião que deve acontecer entre o próximo dia 9 e dia 10, em um hotel de Florianópolis que ainda não foi definido, e que vai ser discutida, então, essa questão. Se o partido, né, do partido ir com o Moisés, ou o que o partido vai fazer. Muito embora, é sempre importante dizer, somente a convenção de 5 de agosto é que vai dar a palavra final, que os delegados, que o diretório vai votar. Então, é ali que vai ficar definido, por mais que haja discussão. Essas reuniões de executiva e essas reuniões prévias, elas servem como orientação, mas não como definição, né? Então, vale dizer isso. Então, o que a bancada vai fazer? Vai dizer, olha, nós defendemos aqui que
que a convenção não seja para homologar o Antídio Lunelli, mas sim que a convenção ela seja para fazer com que seja discutido ou o apoio ao projeto de Moisés, ou estar aí com uma candidatura própria de Antídio Lunelli, ou então até mesmo estudar uma terceira, quarta proposta que venha para o partido, de uma outra coligação, de uma outra aliança. Então é isso que vai acontecer, a princípio. Né? Mas também é preciso destacar, eu falei ali da responsabilidade de Celso Maldaner, mas também é preciso destacar que a bancada falhou. A bancada é uma instância forte, ela falhou quando ela acabou não tentando, não impôs, né, a sua vontade também. Ou não é questão de impor, mas sim de trabalhar de uma forma mais contundente em relação à sua vontade de estar com Moisés. A bancada dava um passo e recuava, dava um passo e recuava, e isso deixou o partido nessa situação aí totalmente de incerteza. Então o MDB, nas suas incertezas, ele seguirá aí nos próximos meses, né? Agora junho, julho, até o dia 5 de agosto, onde o partido vai definir a sua situação. Mas isso tudo só enfraquece o MDB. O MDB chega na reeleição com uma situação muito delicada, né? Um outro ponto que é importante, né? Ficou muito claro, ontem as lideranças decidiram que o partido não pode realizar eventos, mas já tem um evento, isso foi realmente para tentar eliminar o evento do dia 11, onde Antídio Lunelli vai ser anunciado como pré-candidato do partido ao governo do Estado, um evento que foi marcado para curitibanos, vai ter toda uma organização, ônibus, enfim, para a militância e para curitibanos, porque o Antídio Lunelli quer mostrar força. E a bancada não quer que se mostre força, que seja dada essa demonstração de força, caso realmente o evento seja um sucesso. Ninguém sabe ainda se vai ser ou não. Uma fonte me diz o seguinte: olha, o Antídio não pode abrir mão porque é a grande oportunidade da vida dele, olha, de mostrar força, de mostrar que tem viabilidade. Por outro lado, uma outra fonte falou assim, olha, por outro lado tem o seguinte, nós precisamos entender o seguinte, que a bancada fica numa situação estranha, porque se os deputados forem, dão a entender que estão apoiando o Antídio Lunelli, se não forem, dão a entender que estão desconectados com o partido em prol aí de um projeto de uma outra agremiação, que é o Republicanos, com o governador Carlos Moisés. Então, é essa a situação. Ontem também teve um fato também que chama muito a atenção. O governador Carlos Moisés estava decidido ir a Brasília esta semana para conversar com Baleia Rossi. Baleia Rossi é um deputado federal pelo estado de São Paulo, presidente nacional do MDB, e o governador Carlos Moisés, ele queria conversar com Baleia Rossi a respeito de toda essa situação e tentar impor uma decisão de cima para baixo. Só que isso não vai ocorrer. Lideranças MDBistas aqui do estado conversaram com o Baleia Rossi e o Baleia Rossi cancelou a agenda, não deve receber o governador Carlos Moisés a curto prazo, vai esperar essa situação do MDB se definir aqui no estado, e aí aí é que é interessante, né? O Moisés desagradou com esse movimento até quem apoia uma aliança com ele, porque essas lideranças entenderam, olha, o Moisés está passando de uma linha que não pode, tá querendo levar a discussão para Brasília para forçar algo aqui, sendo que a discussão tem que ser em Santa Catarina. Então, não gostaram dessa movimentação do governador Carlos Moisés da Silva, que tenta a todo custo definir logo a situação. Por quê? Porque o Moisés está numa situação muito difícil também. O que acontece com o Moisés? O MDB vai para a convenção no dia 5 de agosto. Se o MDB, por um acaso, definir que não vai com Moisés, que vai com Antídio Lunelli, e isso pode acontecer porque Celso Maldaner tem um domínio ali de boa parte do diretório, né, das bases, isso vai deixar o governador Carlos Moisés numa situação extremamente difícil, porque ele vai ter apenas o Republicanos e o Podemos ao seu lado, que não vão dar sustentabilidade, não terão força, musculatura para dar sustentabilidade ao governo de Carlos Moisés, ou, perdão, a tentativa de reeleição do governador Carlos Moisés. E ele vai ficar numa situação extremamente delicada, e nos bastidores corre a informação de que se ele ficar numa situação aí, realmente que a sua candidatura, o seu projeto não tenha musculatura, que ele poderá até entender que não foi viável, ou que não será viável, e poderá até recuar
de uma candidatura, de uma tentativa de reeleição. Então, o jogo para o Moisés é muito arriscado, por isso que ele está trabalhando, tentando forçar a todo custo para que haja uma definição em curto prazo. Mas a situação não depende da vontade dele, mas sim da discussão do MDB. Vamos falar da esquerda agora. Ontem, o pré-candidato PT ao governo do Estado, Décio Lima, acompanhado do Gelson Merizio, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, que hoje está no Solidariedade, almoçou aí com o ex-presidente Lula em São Paulo, né? Ela foi lá na Fundação Perseu Abramo, que pertence a uma fundação ligada ao PT, e eles conversaram. E o que eu achei interessante a informação é que o Merizio fez uma defesa do Décio Lima, que está construindo a unidade da Frente Democrática com diálogo, que não está aí com soberba nem imposição. Eu até acredito, o perfil do Décio Lima, de fato, ele é conciliador, mas o que me estranha é o Décio Lima, que há anos conhece o ex-presidente Lula. O Décio Lima, que inclusive uma das filhas do Lula foi criada na casa do Décio Lima, com a família do Décio Lima, mas mesmo assim ter o Merizio tendo que avalizar, né, os atos de Décio Lima. Isso me pareceu um tanto estranho. Né? Uma outra questão que me parece um tanto estranha é o seguinte: olha, o Dário Berger não pode, mas o Merizio pode na majoritária. Né? Isso me parece um tanto estranho, porque até as pedras sabem que Gelson Merizio nunca foi de esquerda. Na eleição passada, ele apoiou o presidente Jair Bolsonaro, então o candidato Jair Bolsonaro, né? E hoje ele, de uma forma muito pragmática, não encontrou espaço em outros projetos, foi para a esquerda, foi para a Solidariedade, que a todo custo está na chapa majoritária. E o que me estranha é que, por exemplo, partidos como o PDT, o PSOL, eles vão aceitar ver as suas lideranças ficarem de fora dessa aliança. Para o Gelson Merizio, que não tem uma ligação genuína com a esquerda, ser um candidato, seja de vice, seja ao governo, seja ao Senado, é essa a grande pergunta. Aí não aceita o Dário Berger. O Dário Berger não tem aí o DNA da esquerda, mas o Gelson Merizio tem. Né? Será que o PT, o PSOL e outros partidos vão aceitar de forma passiva isso? Né? Ou há uma diferença de tratamento? E por que há essa diferença de tratamento? Então, com a palavra, esses partidos. Né? Agora, que parece muito estranho, isso é verdade. Eu estava lendo a coluna do Kennedy Alencar, no UOL, e ele escreveu que o ex-presidente Lula quer resolver logo essa situação de São Paulo, ele deseja aí definir, por isso ele tem que definir a questão dos estados, inclusive em Santa Catarina, e ele estaria trabalhando para que aqui em Santa Catarina o Dário Berger seja o candidato do PSB, que o Décio Lima abra mão para o Dário Berger, para que o PT apoie o PSB, porque isso entra num pacotão aí, Rio Grande do Sul também, o deputado estadual Edgar Preto abriria para o Beto Albuquerque do PSB, enfim, porque isso, então, faria com que nos estados mais chaves, onde o PT não quer abrir mão, por exemplo, como São Paulo, onde eles querem que Márcio França apoie Fernando Haddad, o que tornaria o projeto muito forte, então o Lula faz essa negociação. E o Geraldo Alckmin entrou muito forte nessa discussão também. O Geraldo Alckmin, que é o pré-candidato a vice do Lula, ele é do PSB, para ele construir, então, um PSB tendo candidatura na região sul, com o PT apoiando. E o Décio Lima tem trabalhado muito para que isso não aconteça. Os partidos de esquerda têm defendido muito que Décio Lima, que é conhecido pelo seu DNA de esquerda, que ele seja o candidato da esquerda em Santa Catarina, mas está esse impasse. O fato é que a palavra final será de Lula e Alckmin sobre a situação aqui de Santa Catarina. Esses foram os primeiros destaques. Hoje ainda tem mais um vídeo sobre outras situações abordadas na coluna de hoje e, claro, se tiver algum acontecimento durante o dia que mereça destaque, eu também vou trazer aqui. Um grande abraço a todos, compartilhe esse nosso vídeo aqui, compartilhe o link, tá? Para que mais pessoas acompanhem os bastidores da política catarinense. Um abraço, até o nosso próximo encontro.